motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. Hoje, culto de ceia, os irmãos estão meio desanimados, meio tristes, cansados. Começou a assumir, irmãos. Aleluia, vocês vão ter bastante tempo para descansar. Amém? Muitos trabalharam no dia de hoje, outros não puderam estar aqui, mas nós que estamos neste lugar, estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Cantares. Quem escreveu foi Salomão, livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, verso de número 16, somente a parte A deste versículo, um texto bem conhecido, né? Um verso bem conhecido. Cantares de Salomão, fica Salmos, quem conhece, no meio da Bíblia está o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí vem Cantares de Salomão, amém? É um livro poético, lindo, amém? Os irmãos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o meu amado é meu, e eu sou dele. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Você deve estar se perguntando, mas não é culto de ceia? Você não ia ministrar algo relacionado à ceia do Senhor? Mas Deus, nós temos aprendido na homilética algo interessante acerca do esboço da ministração, e eu aprendi algo interessante, irmãos, acerca de toda a ministração, nós colocarmos um título nele, né? E eu pedi ao Senhor um título para essa ministração. Você vai até assustar um pouco com esse título, mas você vai entender no decorrer dessa ministração. O título é Namoro ou Amizade. Aí você vai falar, mas isso é programa de televisão da SBT? Não. Porque, irmãos, a Bíblia, ela ilustra a nossa vida, sabe como? Nós como noiva, a igreja é conhecido como a noiva, e Cristo o noivo. Mas você sabe que para todo noivado, para que chegue ao noivado, ao casamento, precisa haver o namoro. Ou, antes do namoro, também tem que ter a amizade, né? Você conhece a pessoa, aí você começa a namorar, vai para o noivado e depois para o casamento. Mas eu quero fazer um paralelo aqui, irmãos, sobre essas duas coisas. Porque o noivo virá buscar a sua noiva. E qual é a nossa relação com Cristo? Nós já estamos vivendo uma história de amor com o noivo, ou estamos vivendo uma relação ainda de conhecer a Cristo? Ainda não temos essa fase do namoro. Por isso eu quero aqui ministrar, irmãos, e eu busquei de uma forma fácil para os irmãos entenderem, porque eu não gosto de ficar falando também muito difícil, não consigo. Então eu procurei de uma forma bem mais fácil para nós entendermos essa relação, amém? E eu dividi em 6 tópicos, e eu quero que os irmãos sigam comigo essa linha de raciocínio, e peço ao Espírito Santo que me ajude, porque assim aprove o Senhor, amém? Aleluias. A primeira, irmãos, a primeira divisão, eu coloquei aqui sobre o relacionamento, a diferença entre o relacionamento do namoro e da amizade. O namoro, irmãos, é um relacionamento a 2. O namoro é um relacionamento entre o namorado e a namorada. E a amizade? É um relacionamento que você tem, o quê? Com várias pessoas. Ou seja, eu tenho vários amigos,
mas eu tenho uma eterna namorada, que é minha esposa. Então entenda algo aqui, irmãos, que Deus começou a falar no meu coração, que desde o começo, desde a antiguidade, Deus já havia escolhido um povo para ser o seu povo, e ele seria o quê? O seu Deus. Ele já fez isso, irmãos, já fazendo um relacionamento entre duas pessoas. Primeiro, o povo dele e ele. Deus não escolheu mais, mas escolheu dois: o povo de Israel para ser o seu povo, a sua noiva, e ele seria o seu noivo. Os 10 mandamentos, irmãos, já inicia com 3 mandamentos que os irmãos conhecem e sabem de cor. O primeiro: não terás outro Deus. O segundo: não farás outro Deus. E o terceiro: não se encurvará e nem a ele servirá. Ou seja, Deus já coloca uma relação que ele quer exclusividade. Deus, em toda a história, ele escolhe, fala para o povo tomar uma decisão. Quando o povo estava ali, passando ali, indo para agora a terra prometida, estavam ali servindo aos outros deuses, como havia outrora servido no Egito. Deus falou para ele o quê? Escolhei hoje a quem quiserás o quê? Servir. A quem você quer servir? Porque, irmãos, a Bíblia nos escreve, vamos lá em Mateus, aleluia, glórias a Deus, aonde, irmãos, a Bíblia nos escreve, Mateus, se não me engano, de número 6, versículo de número 24. Jesus ensina acerca de uma coisa que é importante nós sabermos. A Bíblia nos fala, irmãos, que ninguém pode servir a dois deuses. Por quê? O quê? Primeiro, odiará a um e amará a outro. E o outro se dedicará a um e desprezará a outro. Aí ele fala: não podeis servir Deus e a Mamon. Ou seja, nós que estamos com o Senhor temos que viver para Ele. Ele nos amou, nos atraiu, e nós devemos o quê? Amar a Ele. Não devemos ter relações com outros deuses. Porque, irmãos, outrora os deuses eram feitos de barro, mas hoje não, irmãos. Hoje é feito dentro de nós esses deuses. Não precisam mais agora fazer uma escultura e se prostrar e servir aquela escultura. Hoje as pessoas fazem imagens, mas dentro de si, e servem. Mas Deus quer o quê? Ele quer exclusividade na nossa vida. Ele quer o quê? Um relacionamento íntimo conosco. Amém? Segundo ponto, no namoro é uma coisa bem interessante. Não há barreira para estarem juntos. Na amizade já é o contrário. Sabe por quê, irmãos? Aqui, todos aqui já, só acho que os mais jovens aqui ainda não namoraram, né? Mas a maioria já são casados, já teve um relacionamento do namoro e sabe que, irmãos, na época que você está namorando, você faz cada loucura. Se você tiver que ir daqui até Candaços, os irmãos sabem que é uma distância longe. Irmãos, não há barreira. Se você não tem carro, você vai a pé. Se você não vai a pé, você pega um ônibus. Se você não pega um ônibus, vai pegar um trem. Mas uma coisa que você não vai deixar de fazer é de estar junto com esta pessoa, não é? No namoro, irmãos, você quer estar 24 horas. É até engraçado, irmãos, que às vezes, pelo menos isso, quando eu comecei a namorar, foi assim. A minha esposa, eu morava aqui, ela morava em Moria, quando nós estávamos namorando.
E ela saía da minha casa, meu cunhado vinha, porque na época eu não tinha carteira, meu cunhado vinha, buscava eles e levava ela embora, e eu ficava em casa. Não dava 5 minutos, eu já estava ligando para ela, e ela estava ligando para mim, para a gente conversar, para saber. Olha, 5 minutos, irmão. Ela só pegou e entrou dentro do carro, nem ligou o carro e já está ligando. Ou seja, a gente quer estar sempre do lado dessa pessoa e a gente não mede esforços. Agora, no relacionamento com Cristo é diferente, irmãos. Nós temos sempre, irmãos, colocado barreiras, impedimentos de estarmos junto com Cristo. Mas se nós realmente amamos a Ele e queremos ter um relacionamento íntimo com Ele, sabe o que nós temos que fazer? É romper essas barreiras. É buscar o salmista Davi. Eu acho tão lindo nos salmos que ele escreve, que ele fala no coração dele, assim, a alegria que ele tem de estar na casa do Senhor, a alegria que ele tem de estar com o Senhor. Ele fala, vale mais um dia em teus átrios. Não quer dizer que é só um dia dentro da igreja, não. É na presença de Deus, porque a presença de Deus não está somente neste lugar, mas a presença de Deus pode estar na sua casa, pode estar no seu lazer, pode estar onde você quiser. Basta você somente buscar a Ele. E Ele mesmo escreve, me alegrei. Ele fala, como me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele fala assim, irmãos, que uma coisa eu pedi e a outra eu buscarei, que eu possa viver, o quê? Na presença do Senhor, na casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala com tanta alegria, que ele fala assim, que a alma dele anseia pelo Deus vivo. Isso é amor. E quantas vezes nós temos vivido esse amor com Cristo? Porque outrora, irmãos, eu era mais ainda, eu acho que eu amava mais a Deus. Eu falo isso de mim, porque essa palavra falou comigo primeiro. Eu amava mais a Deus porque eu queria estar mais tempo na casa do Senhor, queria estar mais tempo na presença do Senhor, e nada era impedimento. Irmãos, eu leio uma história, irmãos, a coisa mais linda, essa história, a história de Daniel. A história mais linda que eu vi, irmãos, porque eu comecei a entender algo que estava ainda oculto aos meus olhos. Abram comigo no livro de Daniel. Aleluia. Capítulo de número 6. Aleluia. Versículo de número 10 diz assim, ó. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha que interessante, irmãos, essa última palavra, essas 2 últimas palavras, costumava fazer. Daniel, ele foi posto como governador da província, ali, de várias províncias da Babilônia. Daniel era um homem muito insogashi, era um homem que, eu imagino, governar um estado, as províncias, governar a Babilônia, não era uma coisa muito fácil. Só que ele tinha tempo para quê? Para buscar a Deus. E às vezes, irmãos, quantos de nós colocamos vários impedimentos, porque a nossa vida é corrida, porque nós temos muitos afazeres? Irmãos, Deus nos ensina que, olha, Davi, ele se colocava 3 vezes ao dia, buscando, como costumeiramente fazia. Ou seja, sempre ele estava buscando estar na presença do Senhor, porque ele sabia que a presença do Senhor era o melhor lugar a se estar. Interessante isso, né? Só que na amizade, irmãos, isso eu falo no namoro, a pessoa, quando ela é apaixonada por Cristo, ela busca intensamente. Já na amizade, não é, irmãos,
A Bíblia mesmo fala que já não sois mais amigos. Não sois mais servos, mas são amigos, né? Tá, é o começo da relação. Na amizade, irmão, sempre tem aquela barreirinha. Ah, mas se um amigo, por exemplo, eu ligar para o irmão Fábio. Irmão Fábio, vamos dar uma saidinha, vamos sair, vamos conversar, vamos ali num depato ali. Aí o irmão Fábio fala, ah, mas hoje eu estou corrido, não vai dar. Ah, hoje eu tenho que fazer isso, não vou ter como ir. Não é? Não coloca sempre uma barreira? Agora, no namoro, irmãos, se a sua namorada, vamos por aqui o Fábio, quando começou a namorar a Giovana ligasse para ele e falasse assim, Fábio, eu estou querendo depato hoje à noite 8 horas. Irmão, não é serviço que impedir, irmão. Não, é sério, irmãos. Não há serviço, não há nada que impede. Por quê? Porque você está desejoso de estar com essa pessoa, você ama estar com essa pessoa. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Nós temos que estar desejoso de estarmos na presença do Senhor. É o que eu falei, não é somente dentro da igreja, irmão. Porque Daniel, ele não só orava quando ele estava ali na situação difícil. Porque fizeram um edital agora, e se ele buscasse a Deus, o que aconteceria? Ele ia ser jogado na cova dos leões. Ah, então agora eu vou 3 vezes ao dia, eu vou orar. Eu vou buscar a presença de Deus. Não! Diz que ele costumava fazer. Ele só estava dando continuidade ao que ele fazia. Aí muitas vezes, irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Sabe o quê? A buscar a Deus quando a gente precisa. Porque a nossa vida é tão corrida. Mas uma coisa é certa. Jesus ensinou a Marta. Falou, Marta, por que, se a tarefa tanto? Por que está preocupado com as coisas? Olha, Maria escolheu a melhor parte. E dela não vai ser tirado. O quê? Maria preferiu ficar o quê? Na presença de Jesus. Na presença do noivo. Enquanto Marta estava ali preocupada com as coisas. Nós temos tirado tempo para com o nosso eterno amado? Qual tem sido o seu tempo com Ele? Amém? O que tem sido barreira para você? Terceiro ponto. No namoro, há intimidade verdadeira. Na amizade, é superficial. Sabe por quê, irmãos? No namoro, quando você está namorando, quando você está ali, você conhece aquela pessoa que você está ali, você vai conhecendo o íntimo dela. Você vai conhecendo o que ela pensa, quais são os sonhos, quais são os projetos. Vão conhecendo todos os pontos da vida dessa pessoa. Já na amizade, é superficial, irmãos. Você não conhece ele no todo. Você não conhece aquela pessoa no todo. Você conhece em partes. Em partes ela vai contar, ou ele vai contar de algumas coisas da sua vida, relacionadas à sua vida, mas não vai contar por inteiro. Agora, quando você tem uma confiança naquela pessoa que você está e vai viver do lado dela para o resto da vida, você faz o quê? Você fala tudo. Você se abre, você abre o seu coração. Não é, irmãos? Não é? Você abre o seu coração. Para Cristo é a mesma coisa. Nós temos que abrir o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe. E às vezes queremos enganar a Deus. Mas, irmãos, se nós queremos viver com Cristo, nós também temos que conhecer a Ele intimamente. Olha, um dos textos que é muito usado por muitos pregadores, e os irmãos conhecem, é daqueles dos discípulos, quando eles chegam todos felizes a Jesus e falam, Jesus, em teu nome expulsamos os demônios, as enfermidades lá saíram. Aí Jesus olha para eles, coça a cabeça e fala, meu Deus, eles não estão entendendo qual que é a maior propósito. Eu amei o mundo de tal maneira, eu amei a todos aqui, eu vou dar minha vida por vocês, e vocês estão alegres porque os demônios os sujeitaram, porque as enfermidades... Não, alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque eu te amei, e eu estou te resgatando, estou te salvando. Ei, eles conheciam Jesus superficialmente ainda,
Conheci um Jesus que curava os enfermos, um Jesus que libertava, um Jesus que fazia milagres, mas não conhecia ainda o Jesus que iria entregar-se na cruz do Calvário pela vida deles. E muitas vezes nós conhecemos um Jesus que opera sinais e maravilhas na nossa vida, manifesta a sua glória, batiza com o Espírito Santo, faz acontecer na nossa vida. Mas, irmãos, o que Deus fez vai além disso, irmãos. Isso aí é consequência. Nós temos o que, irmãos? Que ter uma intimidade, porque daí, irmãos, nós podemos falar, com o amor nos atraiu. Olha, agora eu sei que o Senhor me ama, o Senhor quer o meu bem, quer. Irmãos, aí você começa a conhecer o coração de Deus na sua vida. Você conhece o coração de Deus? Você conhece o coração de Deus? Você conhece os planos de Deus para a sua vida? Você conhece tudo isso? Você conhece o que? Superficialmente ou conhece algo por inteiro? A Bíblia fala assim, ó, clamar-me-ei e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. Ou seja, Ele vai revelar o que está no coração dele, se você tiver o quê? Uma intimidade, se você clamar, você falar com Ele, ter um diálogo com Ele, você buscar a presença dEle, Ele vai começar a revelar coisas que estão ocultas ainda aos nossos olhos, mas Ele vai começar a revelar para você. Ele vai começar a revelar para mim e para você. Quando você começa a criar intimidade com Ele. Agora, como nós vamos ter, irmão Fábio, como nós vamos ter intimidade com as nossas esposas, saber o que ela pensa, se a gente não tiver o quê? Um contato direto, através da oração, da busca, da palavra. Como que a gente vai ter intimidade com Ele? Porque você quer conhecer a Deus? Está aqui, ó. Você conhece tudo acerca de Deus. Agora você quer ter as coisas reveladas a ti, sobre a vontade, sobre a sua vida, é através da oração, do clamor, quando você busca a presença dEle. Qual está sendo a sua relação nessa área? Você conhece a Deus? Ou está numa intimidade ainda superficial? Ou está numa intimidade já verdadeira, uma intimidade que você conhece o coração dEle? Sei que ainda, irmãos, para a gente é difícil. Eu li algo esses tempos atrás, que o que nós conhecemos de Deus é um pequeno fragmento, uma coisa minúscula. Imagina, irmão, dessas coisinhas minúsculas, Ele revela cada coisa. O irmão falou que buscou ali o quê? O entendimento da palavra, e Deus já não tem revelado ao coração dele aqui, e Ele trouxe essa palavra para nós. Foi algo que Deus está revelando no coração dele, uma coisa que Deus queria que ele soubesse. Deus começa a revelar. Por quê? Porque nós estamos o quê? Clamando, buscando a presença dele, buscando conhecer mais este Deus maravilhoso. Amém? Quarto, no namoro, a confiança e fidelidade. Na amizade, não há inteira confiança. Eu ouço sempre um ditado, irmãos. Eu sempre ouço um ditado bem popular, mas um ditado: eu não coloco a mão no fogo por ele ou por ela, não é? Não fala assim, da amizade, quando a gente tem um amigo, assim, aí você fala assim, irmão Fábio, você recomenda essa pessoa? Aí você coloca, coça a cabeça e fala assim, não vou colocar minha mão no fogo por essa pessoa não, mas pode. Ou seja, você não tem confiança e você não tem o quê? Você não crê que essa pessoa vai ser fiel. Mas com Cristo é diferente, irmãos. Eu tenho confiança inteira que Cristo Ele é fiel e que tenho confiança que Ele nos ama. É a mesma coisa na minha e na sua vida. Agora, você tem depositado a confiança nele? Você tem depositado? Você tem crido que Ele é fiel a ti? Você tem crido que Ele é fiel a ti? A Bíblia fala assim, irmão, que a palavra de Deus, ela é o quê? Fidedigna.
Sabe o que é isso? Fiel e digna de toda aceitação. É a palavra de Deus. Foi o que ele proferiu. E ele fala que ainda que a gente não seja fiel, ele é fiel a nós. Mas por causa disso, nós não somos... já que ele sabe que a gente não é fiel a ele, nós não precisamos, ele é fiel a nós. Mas ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ele quer fidelidade. Mas fidelidade, irmãos, nós temos dado a ele? Nós temos confiado nele? Porque, irmãos, uma coisa é certa. Quando você confia algo no Senhor, você entrega na mão dele e aquieta o seu coração. Por exemplo, vamos pôr aqui um exemplo aqui. Eu tenho algo, eu já não sei mexer em computador. Vamos pôr aqui um computador. Então, eu tenho um computador. E sei, por exemplo, que o irmão Leandro, o operador Borges, o operador Fábio, eles sabem mexer no computador. E eu tenho confiança que eles podem arrumar meu computador. O que eu faço para ele? Eu entrego na mão deles e falo assim, Deus, tá na mão de vocês. Tá aqui. Arruma para mim? E eu confio, eu aquieto meu coração, sento e espero, não é? Confiança é isso. Agora, o problema é quando a gente não confia em Deus, sabe o que a gente faz? Fica querendo arranjar uma maneira de fazer algo antes de Deus começar a operar, colocar nas nossas mãos, querer fazer, e nós não confiamos no Senhor. Se Ele fala, irmãos, para nós termos confiança, nós podemos pegar o livro ali, Hebreus, capítulo de número 13. Olha que coisa mais linda. Olha o que Deus manda dizer à igreja hoje, no capítulo de número 6. Olha aqui. Capítulo de número 13, verso de número 5 e 6. Olha o que Deus fala. Na parte B do versículo de número 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, versículo de número 6. E assim, com o quê? Com o quê? Confiança. Ousemos dizer, o Senhor é o nosso ajudador. Ou seja, com confiança nós podemos dizer que o nosso Deus, nós confiamos nele. E ele também possa olhar para nós e falar assim, eu confio nele. Quer ver um homem que Deus deu testemunho de que confiava nele? Um homem que os irmãos vão conhecer facinho, só falar, é 2 letras, Jó. Jó? Engraçado, né? Vai lá o diabo na presença do rei e fala, ele perguntou onde vem? Vem de rodear a terra ali. Ele falou assim, vixe meu servo Jó, né? Ele já sabia. Satanás estava ali para querer, né? Viu Jó ali? Vi. Fiel, justo, né? Se aparta do mal. Mas porque o Senhor abençoou a vida dele. Então pode tomar tudo que ele tem, vai. Aí tomou tudo. Tomou família, tomou todos os bens dele. Estava lá. Aí Jó não pecou. Pelo contrário, não saí do ventre de minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor me deu, ele mesmo tomou. Glória a Jesus. Aí veio Satanás, não desistiu, foi de novo. Agora ele vai. É porque, né? Você não toca nele, né? Toca nele para você ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai. Pode tocar, mas não tira a vida dele, mas pode tocar. Jogou ele, né? Com enfermidade, que até a esposa dele já negou a ele. Condições, Deus não morre. Ele falou assim, fala umas doidas mulher, uma doida, não recebeste o bem que Deus te deu, agora o mal não quer receber? Não pegou. Por quê? Ele tinha confiança, porque aí você vai ali, irmãos, no livro de Jó, e olha o que ele fala, irmãos, olha a confiança que ele tinha em Deus, e Deus tinha confiança nele também, porque ele fala assim, porque sei, no capítulo 19, no versículo 25, ele fala assim,
porque sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou ele falou assim: olha, eu sei que o meu Redentor ele vive. Irmãos, olha a confiança que ele tinha, e Deus tinha confiança nele. Agora, Deus poderia fazer isso comigo? Meu Deus. Deus poderia fazer isso com você? Não que Deus iria fazer, mas se o inimigo fosse na presença do rei e falasse assim: ó, hoje, aí Deus olha, aí ele fala assim: de onde vem? Vem de rodear a terra ali. Eu estava ali passando pela igreja de Deus e vi um povo ali que diz ser adoradores, diz ser um povo que te ama, mas eles não, por quê? O Senhor abençoa a vida deles, o Senhor derrama bênção sobre a vida deles. Aí ele olha para mim, olha para o irmão Fábio, olha para os obreiros, olha para a igreja e fala assim: pode tocar, tira tudo que eles têm, você vai ver que eles não vão blasfemar contra mim não. Aí ele tira tudo. Qual seria a sua reação? Será que Deus poderia falar isso? Pode tirar tudo, que eu sei que eles não vão negar. Ou não, toca neles então, pode tocar, mas não tira a vida deles. Eles não vão me negar. Eles podem estar lá no fundo do poço, eles vão falar que nem aqui, Jó: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Será que ele poderia falar isso? Será que ele tem essa confiança em mim e você? Será que você seria fiel? Porque eu imagino que se Jó morresse ali, irmãos, ele era fiel a Deus. Ele foi fiel seria até a morte. Porque ali para a morte ele faltava pouco. Mas ele foi o quê? Fiel. Teve confiança e fidelidade. Deus tem confiança em nós e fidelidade em nós. Ele pode olhar para mim e falar assim: Marcelo é fiel. O Marcelo, ele confia em mim. Será? Analise.